Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal. Ontem o Flamengo empatou com a LDU fora de casa. Eu vou trazer um corte aqui do Mauro César, lá na S1 Live, já deixando os créditos aqui, vai estar aí na descrição também, onde ele fala sobre um erro grave que o Flamengo cometeu. Eu trouxe aqui pra gente conferir juntos, então bora ver o que disse o Mauro César. Empatar com a LDU em Quito. O problema é perder para o Central Córdoba e ficar numa situação perigosa dentro da Libertadores. Não acho que o Flamengo mereceu vencer, o Flamengo não fez por merecer, o Flamengo não criou quase nada. Duas oportunidades, uma com o Arrascaeta, passe do Gerson, muito criticado pela torcida, mas o passe foi dele. O Juninho faz um movimento de corpo, a bola fica no Arrascaeta, pé esquerdo, chuta fraco, o goleiro defende. E no segundo tempo a jogada toda feita pelo Luiz Araújo, que eu acho que quando chega na área, não sei se já chega meio cansado, tudo chuta de qualquer jeito, chuta para fora, chuta por cima. Agora, não dá para ignorar, o jogo na altitude é diferente, o final da partida sempre é muito ruim. Eu acho que a gente pode discutir muito, na minha opinião, a questão das opções do técnico. Não mexeu, não usou as 5 trocas, ele trocou 3, na verdade. Né? O Ayrton Lucas sai de maca, senão não sairia. Ele estava se arrastando, coitado, ele que não aguentava mais. E ele poderia escolher ali, mas não tinha muita opção no banco, nem que ele colocasse mais um zagueiro para aumentar ali a resistência defensiva do Flamengo no final, que jogava só para empatar o jogo, né, para defender um ponto. E o Felipe fala na coletiva que jogou para ganhar 3 pontos. Não, ele jogou para ganhar 1 ponto, para não perder. Para não perder. Como tinha jogado contra o Corinthians. Tive esse mesmo sentimento. Principalmente após o jogo, quando você via ali os jogadores sorrindo, o Felipe Luiz sorrindo. Eu tive esse mesmo sentimento de que o Flamengo entrou para empatar o jogo. O Flamengo não entrou para vencer esse jogo. O Flamengo entrou ali para ficar satisfeito com o empate. Circunstâncias atípicas, porque perdeu o Bruno Henrique expulso com 27 minutos de jogo aproximadamente daquela semifinal da Copa do Brasil. Então acho que tudo seria normal e aceitável se não perdesse o Central Córdoba. O problema foi perder no Maracanã, né? E agora o Flamengo precisa vencer os jogos. Agora até empatar com o Córdoba, ganhar os 2 jogos do Rio, que ele vai se classificar. Mas o ideal agora é tentar vencer na Argentina, que é muito mais factível, acho eu. Não significa que vá vencer, mas acho que pensar numa vitória em Santiago del Estero é muito mais factível do que vencer na altitude. Eventualmente os times brasileiros ganham lá, os times argentinos ganham lá, uruguaios, mas não é o padrão, porque o final do jogo é sempre muito difícil. Muito difícil. E a gente viu isso ontem mais uma vez. Não é La Paz. Gente, La Paz é 3.600. É pior ainda. Mas 2.850 já pesa. Já pesa. Isso é comprovado cientificamente. Passou de 2.000, o bicho começa a pegar. 2.500 já aperta um pouco mais o calo. 2.850. É mais para 3 do que para 2.500. Passou de 3, 3,5 aí, um abraço. Aí vai ficando mais difícil. É só lembrar, por exemplo, do jogo em Potosí, em 2007. Flamengo e Real Potosí, o sofrimento, os jogadores, o pessoal com um balão de oxigênio, Renato Augusto quase tendo um troço lá. Ali naquele dia, aquela noite, ainda tinha um frio intenso, né? Muito frio, frio, altitude. Então, são jogos em condições muito peculiares e o time sofre. Então, acho que dá para questionar, na minha opinião, a estratégia do Felipe, que no primeiro tempo poderia o Flamengo, quando tinha mais gás, ser um pouco mais incisivo, finalizar mais, chutar mais de média distância, aproveitar, inclusive, a trajetória da bola no estúdio, que é sempre muito mais imprevisível, né? E o Flamengo praticamente ele só cozinhou o jogo no primeiro tempo, no segundo, à medida que o tempo vai passando, o jogo vai ficando um jogo atípico agora. O Flamengo marcou bem, o time da LDU não conseguiu fazer uma grande pressão. Teve pressão no final, mas não foi uma grande pressão. O jogo pelos lados do time equatoriano não funcionou, o Flamengo marcou muito bem, a defesa funcionou bem. O Arce, que é um jogador de 1,87 m, um jogador alto, cabeceia bem, não teve grandes oportunidades, foi até substituído. O Flamengo teve um bom jogo defensivo, faltou, acho que um pouco mais de agressividade quando tinha mais gás, para tentar um gol. Faz um gol, aí você tem condições de tentar se defender. Eu acho que isso que pegou, porque ficou esse sentimento de que se o Flamengo tentasse um pouco mais, poderia ter saído com a vitória. E isso que pegou, acho que os torcedores, né? E acabou deixando esse sentimento de que, assim, na minha opinião, a LDU não é tão qualificada, com todo respeito ao time equatoriano. O que complicou mais foi realmente a questão da altitude. E ali, como o Flamengo, de certa forma, controlou o jogo, não com chances criadas, mas nas estatísticas a gente pôde ver pela posse de bola, se eu não me engano, o Flamengo ficou com 65% de posse de bola. Então teve esse controle do jogo, que é o que o Flamengo gosta, que é o que o Flamengo está acostumado, é como o Flamengo gosta de jogar. Poderia ter criado mais oportunidade, mas aí sempre vai ter aquela observação que era na altitude. Sabe? Eu acho que isso que faltou um pouco ao Flamengo. E não trocar os 5 jogadores, para mim é inexplicável. Infelizmente, na coletiva ninguém perguntou a respeito. Né? Então ficamos aí com essa curiosidade. E daria alguma resposta, com certeza, que não ia convencer ninguém. Porque não tem sentido. Especialmente pela situação do Ayrton Lucas, que não acho que fez um mau jogo, mas o rapaz estava arrasado no final. Não aguentava mais. Estava morto.
estava morto, se arrastando. Teve uma jogada um pouco antes dele cair no gramado, já tinha caído antes. Escanteio, ele caía no chão, deitado, para respirar um pouco. Teve um momento que ele foi driblado, a bola cruzada, que você vê que ele não tinha condição. É possível que o técnico não está vendo, o Varela estava no banco. Isso realmente foi muito estranho. Sabe? Poderia ter trocado. O Gerson está morto, põe o Cleiton, mais um zagueiro, aumenta ali a resistência ali, aos ataques do time adversário. Ele podia ter feito alguma coisa. O Gerson, então, assim, foi o que mais pegou pra mim. Porque o Gerson, além de cansado, na minha opinião, o Ayrton Lucas pelo menos estava jogando bem. O Gerson, pra mim, não fez uma boa partida. E claramente chegou ali alguns minutos ali, não em minutos finais, né? Mas no início da metade ali do segundo tempo, você já viu claramente o Gerson estava cansado e o Felipe Luiz não tirou o Gerson. E é isso que o Mauro tá falando, porque ele morreu com uma substituição. E ele próprio disse, o próprio Felipe Luiz disse, da dificuldade que é jogar lá na altitude, e todos nós sabemos, né? Por aquilo que a gente ouve falar, ou para quem já esteve em países que tem altitude, imagina praticar futebol. E tem a questão do cansaço, como o próprio Felipe Luiz disse. E aí você morre com uma substituição, acaba sendo um pouco incoerente, né? Isso para mim foi muito, muito discutível, mas ninguém estaria discutindo tanto esse jogo não fosse a derrota para o Central Córdoba. Aquilo foi um desastre. Perder aquele jogo foi algo terrível. Agora, também não é terra arrasada, né? Tem muita flamenimia aí dizendo que já está eliminado. Não está eliminado nada. O Botafogo ano passado esteve com o pé fora da Libertadores e foi campeão. O Flamengo teve um fio ali contra o Emelec já no mata-mata e foi campeão. O Flamengo se classificou em 19, gente. Na última rodada contra o Peñarol, 0-0 em Montevidéu. Perdeu vários gols no começo do jogo. Gabriel perdeu gols, inclusive. E no final, se sair um gol do Peñarol, foi eliminado em 2019 na fase de grupos. A Libertadores não é uma brincadeira. Por isso que eu acho que o jogo do Central Córdoba, o Flamengo errou muito, porque não encarou a partida como deveria. Na Libertadores, você se classifica, aí nas duas últimas rodadas você pode preservar jogador, você pode fazer o que você quiser. Enquanto não tem a vaga garantida, não dá para brincar. Mas eu posso lembrar que o time do Papa, que acabou de falecer, o São Lourenço, se classificou na última rodada com combinação de resultados, dependeu de tropeço do Botafogo, que estava no grupo deles, em 2014, foi campeão. Em 2015, o River Plate foi campeão, também se classificou, dependendo de resultados nas últimas rodadas, foi campeão. Então, o fato de um time ter dificuldade na fase de grupos não significa que ele não vai ganhar a competição. Ele pode até ganhar. Tem muita coisa para acontecer. Então a análise não pode ser já com esse viés aí de já foi embora, não tem mais jeito. Isso é bobagem, isso é tolice. Acho que ela tem que ser em cima do que está acontecendo. E o que está acontecendo, o que aconteceu agora foi que o Flamengo teve um jogo, digamos assim, com alguns pontos positivos e negativos, mas tudo muito contaminado por uma situação ruim na tabela. Bom, é isso. Eu concordo com o que o Mauro disse. Eu até falei no vídeo antes do jogo, que se perdesse, aí sim, pra mim, ficaria muito difícil, porque a própria LDU estaria numa posição muito cômoda pra ela se o Flamengo tivesse perdido esse jogo de ontem. Inclusive, com esse empate de ontem, a LDU começa a correr grandes riscos. O Flamengo, nesse momento, é terceiro colocado do grupo, pelo saldo de gols ali, segundo colocado é o Central Córdoba, e a LDU tá em primeiro lugar. Mas dependendo do que acontecer nesse jogo de amanhã, a LDU pode começar a se complicar. E o Flamengo vai ter aí 2 jogos, vai finalizar, né, os 2 últimos jogos dentro de casa no Maracanã. Esses jogos não tem discussão, já tropeçamos contra o Central Córdoba, tem que vencer esses 2 jogos, e por que não vencer esse jogo fora de casa também contra o Central Córdoba, né, pra gente poder resgatar os pontos que a gente perdeu contra eles, porque com todo respeito, a equipe é argentina, mas não é uma grande equipe, então acho que o Flamengo tem totais condições de vencer. Então, a gente vencendo esses 3 jogos, né, estaria perfeito, daria até pra gente ficar em primeiro lugar do grupo. Então o empate de ontem é exatamente o que o Mauro César disse. Só se complicou, só deixou esse contexto ruim, esse empate lá, por causa da nossa derrota contra o Central Córdoba no Maracanã. Porque o empate contra a LDU já era esperado. Quando teve o sorteio, todo mundo sabia que esse era o jogo mais difícil contra a LDU, na altitude. Então todo mundo sabia que esse era o jogo mais difícil e a gente já tava se conformando. Se trouxer 1 ponto de lá, o Flamengo tá bem pra caramba. Porém, infelizmente, esse jogo veio depois de uma derrota nossa para o Central Córdoba. E aí, no Maracanã, né? Aí foi onde deixou esse contexto desse jogo um pouco mais complicado. Mas é isso, não tem nada de já tá eliminado, não tem terra arrasada, já tá... Ontem a TNT, inclusive, apagaram o post depois, porque foi muito criticado. Postou, nesse momento, o Flamengo tá sendo eliminado da Libertadores, faltando 3 rodadas pra fase de grupos. Peraí, né, gente? Então já começam a criar crise aí, né, onde não tem. Mas é isso, galera. Deixe sua opinião aí nos comentários o que você achou desse jogo de ontem, que você concorda com o que o Mauro disse, com o que eu falei aqui também, ou discorda, tá tudo certo. E deixe seu like também e a sua inscrição se você não é inscrito aqui no canal. Me ajude a bater a meta de 7 mil inscritos aqui no canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!